O Senhor é a minha cidadela. Diga: o Senhor é o meu esconderijo, meu Pai. Diga para Ele: o Senhor é a razão da minha vida. Diga: meu Deus, eu creio na Tua palavra e a Tua palavra tem poder. E eu creio que hoje a Tua palavra, diga, vai falar ao meu coração e vai abençoar a minha vida, vai restaurar, vai transformar. Diga: Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, eu entrego nas Tuas mãos a minha casa, a minha família. Diga para Ele: porque eu sei que o Senhor é Deus de livramento, porque para Ele eu sei que o Senhor é Deus que protege, é Deus que livra. Diga: eu sei que o Senhor é o Deus que guarda. Diga para Ele: Senhor, eu creio que toda maldição está sendo quebrada agora, que todo laço, toda armadilha do diabo, diga, meu Deus, contra a minha vida e a minha família, diga, eu creio que nessa noite será desfeita, será arrancada, e o nome do Senhor será glorificado na minha vida, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, recebe a minha vida nas Tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus e glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém, gente? Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 7, por favor. Isaías capítulo de número 7 tem algo da parte de Deus para o seu coração. Isaías capítulo de número 7. Diga glória a Deus. Isaías capítulo 7. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Põe a mão na sua Bíblia. Se não tem, põe a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo na Tua palavra. O meu coração está aberto para a Tua palavra. Glória a Deus. Versículo 1, Isaías capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu, Isaías 7, versículo 1. E sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Rezim, rei da Síria, e Pecá, filho de Ramalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Diga glória a Deus. Judá, onde a capital era Jerusalém, era uma cidade considerada uma cidade de Deus. Era uma cidade onde o povo estava debaixo de uma promessa feita a Davi há muitos anos atrás. Era uma cidade que estava debaixo de uma promessa. E tinha um rei nessa época, não mais Davi, mas Acás, reinava sobre esse povo. E a palavra vai dizer que os inimigos, o rei de Israel, que se tornou inimigo de Jerusalém, e o rei da Síria, eles se juntaram e rodearam aquela cidade. Mas a palavra vai dizer em seguida que eles tentaram, mas eles não prevaleceram. Nós precisamos entender uma coisa: nós temos a promessa de Deus na nossa vida. Deus, Ele nos fez, e Deus, Ele deixou promessas que, se nós cremos, irão se cumprir. Mas nós precisamos entender que, mesmo servindo a Deus,
E mesmo tendo promessa de Deus, tem momentos na nossa vida que os inimigos vão se levantar. Tem momentos na nossa vida que os problemas eles vão surgir. Mas o primeiro passo, quando o diabo ele coloca um problema no seu caminho, ou um problema na sua vida, é te amedrontar, é colocar o medo dentro do seu coração. Porque se você tiver medo daquele problema, se você tiver medo, seja de uma enfermidade, de uma crise financeira, de uma crise no casamento, se você tiver medo do problema, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir prevalecer. Então você tem que falar, a primeira coisa, a libertação começa quando você troca o medo pela confiança em quem? Em Deus. Você tem que trocar o seu medo. Em vez de você ficar com medo, você tem que confiar em Deus, que Deus vai livrar, que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai dar a direção, que Deus vai mostrar o caminho certo. Porque tem coisas que Deus ele vai permitir acontecer na nossa vida. Tem coisas que Deus vai permitir chegar na nossa vida. Eu falava isso na terça-feira, mas a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será o quê? Mas vai cair ao teu lado, mas vai cair à tua direita. Então era uma cidade que era uma cidade que tinha promessa de Deus, era uma cidade que Deus tinha um compromisso com aquele povo, mas era uma cidade que precisava de uma libertação, porque os inimigos rodeavam aquela cidade. Era uma cidade que precisava de livramento, porque os inimigos rodeavam aquela cidade. Então às vezes nós mesmos servindo a Deus, nós temos que orar para Deus livrar, nós temos que orar por libertação, porque o mal ele vai tentar, ele vai se levantar. Aí diz assim no verso 2: deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. E então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agita as aves no bosque. Com o que, igreja? Com o vento. Olha para cá, aqui tem um ensinamento forte. Deu-se aviso à casa de Davi e ao povo e ao rei. Você já viu, tem um ditado que diz que a notícia ruim ela chega rápido, né? E pense numa coisa que encontra a gente com facilidade, é amar o que? Notícia. Às vezes quando alguém tem alguma coisa, um exemplo, quando alguém tem um dinheiro para lhe dar ou para lhe pagar, tem vezes que a pessoa diz: rapaz, eu procurei você a semana inteira e não achei. É ou não é? Mas quando é uma má notícia, você pode estar onde for. Se não encontrar você, vai encontrar o número do teu celular com alguém, alguém te viu em algum lugar, falou para ela aonde você estava. Então a má notícia, mesmo a gente sem querer, ela sempre vai o quê? Chegar. Só que quando o povo recebe aquela má notícia, a Bíblia diz que o coração do povo se o quê? Se agitou. Se agitou, assim como a árvore no bosque por causa do vento. Você não pode permitir com que as más notícias, com que os ventos contrários que chegam na sua vida abale a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus.
Às vezes você diz: pastor, mas eu não entendo, porque eu orei, eu pedi para Deus fazer aquilo e Deus fez isso, eu pedi para Deus fez isso e Deus fez aquilo. Você tem que entender o seguinte: Deus, ele não perde o controle de absolutamente nada. Deus, ele não perde o controle de nada. Deus, ele tem o controle. Pastor, mas foi uma injustiça, não era para ter acontecido. Mas a Bíblia diz que só cai uma ave do céu, um pássaro, ele só pode cair do céu com a permissão de quem? De Deus. Se Deus não permitir, não cai. Então tudo que vai acontecer, que acontece, é com a permissão dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Então Deus vê tudo, Deus sabe de tudo que está o quê? Acontecendo. E tem coisas que Deus permite acontecer por dois motivos: para ver se você vai confiar ou se você vai entrar em desespero. O povo tinha promessa, o povo tinha promessa de Deus, o povo era um povo que Deus queria que confiasse nele. Mas quando o povo viu a notícia ruim, a Bíblia diz que o coração do povo se desesperou, se agitou. Nós temos que não permitir com que essas coisas aconteçam, mas entender que quando chega algo na nossa vida que a gente não está esperando, quando o vento contrário, nós temos que aprender a glorificar a Deus. Porque todo vento contrário de hoje na vida do crente, olha o que eu estou falando, todo vento contrário de hoje na vida do crente é testemunho amanhã. Mas é na vida do crente, é na vida daquele que confia em quem? Em Deus. É na vida daquele que crê em Deus, é na vida daquele que tem fé em Deus. O vento vai soprar contrário na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, mas esse vento contrário vai ser testemunho para você amanhã. Por isso que mesmo no vento contrário, mesmo na tempestade, você tem que aprender a dar glória a Deus. Versículo 3 diz assim: disse o Senhor a Isaías, Isaías era o profeta: agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do que? Do lavandeiro. Diga glória a Deus. Olha para cá. Observa que do mesmo jeito que a notícia ruim encontrou ele, a palavra de Deus também eu encontrar. Observe que quando Deus fala com o profeta para ir até ele, Deus dá exatamente o detalhe aonde ele o que? Estava. Diga glória a Deus. É isso que você tem que colocar no seu coração. Pelo mesmo caminho que a má notícia chegou, a boa também vai chegar. Pelo mesmo caminho que a notícia ruim chegou, a palavra de força, a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra, a promessa, a palavra de Deus vai chegar para você. E a palavra de Deus vai encontrar você. A palavra de Deus vai te achar. O conforto de Deus vai achar você. O consolo de Deus vai achar o teu coração. Por isso você não pode ficar preso às más notícias. Versículo 4, ele continua dizendo: e diz-lhes: acautelate e aquieta-te, e não temais, nem desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tição fumegante, e por causa do ardor da ira, Rezim da Síria Rezim da Síria, filho de Ramalias, e do filho de Ramalias.
Olha o que Deus fala para ele. Primeiro, acautela-te. Sabe o que é isso? Te acalma. Deus falou para ele: primeiro, acalma o teu quê? Porque o coração dele estava agitado. Talvez você entrou aqui hoje e tem dias que você recebeu uma notícia. Talvez não foi nem uma má notícia, não. Talvez uma notícia que você queria, mas por causa de alguma coisa ou outra coisa que aconteceu, você há dias tem estado com seu coração o quê? Agitado. E Deus está falando para você hoje. Essa palavra é para alguém que está ouvindo hoje, alguém que está ouvindo agora. Deus está dizendo: a primeira coisa que eu preciso é que você acalme o teu coração. Por que Deus quer que você acalme o seu coração? Porque a peleja não é sua, a peleja é dele. Deus quer que você acalme o seu coração, porque você não vai lutar com as suas forças. Você já colocou na mão dele. Ele já está na guerra, ele já está no combate, ele já está lutando. Tem anjos que já estão guerreando em teu favor. Então por isso que ele está dizendo a você: acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o seu coração. Não adianta você querer, vai ser como é que vai ser, como é que eu vou me lidar com isso, como é que eu vou viver isso, o que vai acontecer no decorrer. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Pode ter tempestade, pode ter o vento forte, mas lembra o que ele disse? Ele disse aos discípulos: passamos para outra margem, vamos para o outro lado. Não é a tempestade que vai acontecer no meio do roteiro que vai parar a direção que Deus deu. Não é a tempestade que vai acontecer no meio do caminho que vai parar o projeto que Deus colocou na sua vida. Não é as lutas que vai acontecer no meio do caminho que vai impedir de você chegar aonde Deus quer que você chegue. O que está acontecendo na sua vida é um projeto de Deus. Então ele diz: te acalma. No mesmo versículo ele fala: aquieta-te, não temais, nem desanime o teu coração. Ele fala três coisas. Primeiro, aquieta-te. Estava agitado, né? Olha onde ele estava, olha onde ele já estava. O rei estava tão desesperado que ele já estava do lado do rio. O rei tinha deixado a casa do real e tinha ido para o meio do mato, para o deserto, para o outro lado do rio, aonde não tinha ninguém, onde não tinha nada. É tanto que Deus, o que prova é que se Deus não fala para o profeta aonde o rei estava, o profeta ia procurar ele na cidade toda e não ia o quê? Não ia achar. Você vê como tem pessoas desesperadas. Tem gente que se desespera, que sai pelo mundo, não sabe nem para onde vai. O rei estava desse jeito. E às vezes tem pessoas que ficam assim, querendo sair pelo mundo sem destino. Não, é tanto problema, pastor, é tanta má notícia, pastor, é tanta dificuldade, pastor. Deus falou para ele: te acalma. Acalma, não tenha medo, diga glória a Deus. Acalma, te aquieta, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Exatamente o que eu falei para a obreira lá em Pindobaçu, quando ela disse: minha filha terminou os estudos, tem um sonho de fazer faculdade, vamos dar entrada, mas não tem dinheiro. Se ela pode dar entrada, pode fazer a matrícula, fique em paz.
vai dar certo, Deus vai prover. E Deus foi lá e fez acontecer, vai fazer a faculdade todinha. Era para pagar 1.500 por mês durante 4 anos, não vai pagar mais. Às vezes a gente se desespera e a gente precisa confiar mais em quem? Mas em Deus. E Deus está falando, ó, te acalma, te aquieta, e não tenhas o quê? Tenha medo. Não tenha medo. Aí Deus diz assim, e não, isso aqui é importante, e não desanime o teu o quê? Meu irmão, a pior coisa é a pessoa com o coração desanimado. A pior coisa é a pessoa com o coração desanimado. Em vez das coisas darem certo, as coisas dão tudo o quê? Não deixa ninguém desanimar o teu coração. Por mais dura que seja a palavra, por mais difícil que seja a notícia, não deixa. Não deixa ninguém desanimar o teu coração, não. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas é porque o senhor não ouve o que não ouve o que eu ouço. Não importa. Às vezes eu também ouço de pessoas. Você ouve de pessoas. Às vezes eu ouço de pastores que não era para vir, vem. Palavra para desanimar. Palavra para querer que a gente desista, que a gente pare. Você ouve de pessoas simples. Eu ouço palavras de quem não era nem para vir esse tipo de coisa. Mas a gente não pode deixar o nosso coração se desanime. Aí Deus diz assim, ainda no versículo 4, tá? Não desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tição fumegante. Olha o que Deus fala: toco de tição, o que? Fumegante. Muita gente aqui sabe o que é tição, acredito. Você sabe que tição não quer dizer um fogo muito grande, não. O tição é quando o fogo, você encontra muito tição quando o fogo já está o quê? Se apagando. Aí o fogo, você está cozinhando, a pessoa está fazendo uma comida no fogo de lenha. Aí a mãe, o pai diz assim, ó, coloca mais lenha. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Coloca mais lenha, porque só está o quê? O tição. Sabe o que Deus está revelando para a gente nessa palavra? Que o fogo do inimigo pode até se acender, mas vai apagar. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, esse fogo que se acendeu na sua vida, esse problema é o fogo. Esse problema é o fogo que se acendeu na sua vida, e você está achando que é um fogaréu, e Deus está dizendo, é só um tição. Está apagando. Não tem força. Diga glória a Deus. Não tem força não. É só um tição. Se desespera não. Olha como Deus tratou os 2 tocos de tição. Não aguenta nada, é só pressão. Tição já está apagando, não aguenta nada, é só pressão. É exatamente o que Deus está falando para você. Nesse problemazinho aí, isso é só um toco de tição. Não é um fogaréu, como Deus está dizendo, é só um foguinho. Foguinho que se acendeu aí, mas vai se apagar. Vai se apagar com a palavra de Deus, vai se apagar com a fé, vai se apagar com a oração, vai se apagar com a campanha, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Como Deus está dizendo, é só esse problema que surgiu aí de saúde, é só um fogo de tição. Acendeu, mas vai o quê? Apagar. Vai apagar.
Às vezes o tição, ele está tão fraco que tem hora que a gente precisava abanar ele para poder... Aí quando o tição pegava, tinha que colocar logo uma lenha seca para poder segurar, porque senão não segurava. Deus está falando das dificuldades que surgem na sua vida, os problemas que surgem, as lutas que surgem. Vamos lá para o versículo 5. Diz assim, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, e o Efraim, e Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontamo-los e conquistamos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabaial. Subamos primeiro, olha que coisa forte no versículo 6, subamos contra Judá e o que, igreja? Amedrontamos. Primeiro, olha a estratégia do inimigo. Primeiro a gente coloca o que no coração deles? O medo. E depois a gente vai lá e toma a cidade. Subamos, olha que, presta atenção, vou ler de novo. 6. Subamos contra Judá, amedrontamo-los e depois o que? Conquistamos. Primeiro inimigo coloca o que? Primeiro inimigo tenta colocar o que no nosso coração? O medo, para depois ele conquistar aquilo que nós temos. Mas não vai conquistar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não recebemos o espírito de medo, mas o de coragem. É isso que diz a palavra. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo: não recebemos o espírito de medo, mas o espírito de coragem. Cuidado, olha o que o inimigo falou. Nós vamos subir, vamos cercar a cidade, eles vão ficar com medo, a gente vai e toma tudo. Em outras palavras, o inimigo, mas se eles não ficar com medo, nós estamos quebrados, porque eles vão vir para cima e nós não vamos conseguir vencer, porque o Deus deles é forte. E é isso que Deus quer que você entenda nessa noite. Subamos e amedrontamos. Medo. Esses dias eu vi um vídeo na internet que eu achei interessante, engraçado e interessante. Os ladrões entrou na garagem de uma casa para roubar. Estava escuro e o dono da casa percebeu que era ladrão. O que foi que ele fez? Ele engrossou a voz e saiu latindo igual um cachorro. Eu não sei se alguém aqui viu. E saiu isso no jornal também. Mandaram esse vídeo, foi uma matéria no jornal. O que foi que aconteceu com o ladrão? O ladrão saiu tudo correndo, com medo. Foi. Mas eu achei aquilo interessante. O cara não tinha cachorro. Era o seguinte, o cara engrossou a voz, saiu, o menino ladrão saiu e foi embora. Agora, se ele tivesse ficado com medo, o ladrão ia entrar, roubar, talvez até tirar a própria vida dele, da família dele. Mas ele encarou, teve estratégia. Diga glória a Deus. E nós temos que fazer assim. Às vezes tem coisas que a gente vê que é lição para a nossa vida. É assim que a gente tem que fazer com o inimigo, com o diabo, com os problemas. É pegar a arma que a gente tem e encará-lo. Diga glória a Deus. Que a oração, que a palavra de Deus, que a fé. Vamos encerrar. Diz assim no versículo 7: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá.
Ele disse: nós vamos colocar o medo e nós vamos conquistar. Isso quem falou foi o inimigo, mas Deus disse: isso não vai subsistir e não vai acontecer. Eu não sei o que foi que o inimigo falou para você, mas eu estou dizendo para você, com a base na palavra de Deus, eu sou boca de Deus na sua vida hoje para dizer: o que o inimigo falou não vai acontecer na sua vida. Não vai. Não vai. Você tem que colocar isso no seu coração. O que o inimigo falou. Ah, pastor, não foi o inimigo não, foi o médico. Se ele não falou coisa boa, por Deus, foi que ele não estava sendo usado. Me perdoe. Não, pastor, foi meu vizinho, foi meu amigo, não importa quem seja. Se não falou coisa boa, se amedrontou, se colocou dificuldade, se piorou a situação, boca do inimigo, que o inimigo falou, não vai subsistir, não vai acontecer. Coloque essa palavra hoje no seu coração. Eu vou até aqui. Coloque essa palavra no seu coração hoje. O que o inimigo falou não vai acontecer. Não vai. Não vai. O que o adversário falou não vai acontecer. Deus está com você. Não tenha medo. Não desanime. Não entristeça o seu coração. O que o adversário usou a boca de alguém para falar, o que o diabo usou a boca de alguém para dizer, não vai acontecer. Não vai. Não vai. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Vai ser exaltado na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, gente? Fica de pé, igreja. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Coloque a mão no seu coração que eu vou orar agora. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é verdadeira, meu Pai. E tudo que o inimigo falou vai cair por terra agora. Tudo que o inimigo disse contra essa pessoa vai ser destruído agora. Vai ser quebrado, vai ser desfeito, vai ser arrancado agora. O que o inimigo declarou, decretou, vai cair por terra. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Eita Deus poderoso, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Diga aí. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Bendito é o Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Declare: está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Declare nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Declare. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Levante as suas mãos agora. Pai, consagra essas mãos. Coloca nessas mãos a unção de cura, de libertação agora. Coloca poder nessas mãos agora, meu Pai. Porque tudo que o inimigo decretou contra essa pessoa vai ser quebrado agora. Vai ser desfeito agora, em nome de Jesus. Tudo que o inimigo falou, seja no passado, seja anos atrás, até mesmo quando essa pessoa não te conhecia, o inimigo declarou algo contra ela, contra a família, vai ser quebrado. Coloque a mão na sua cabeça agora, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor despedaça jugo. A palavra do Senhor quebra grilhões. A palavra do Senhor quebra grilhões. E eu repreendo agora toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso contra essa pessoa, contra a vida dela, toda palavra contra o sonho, contra os projetos dela. O diabo usou a boca de alguém, e por causa disso essa doença está aí, essa enfermidade está aí. O diabo usou a boca de alguém, e por causa disso a vida financeira dessa pessoa só vai para trás, só dá errado. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Força do inferno é quebrada agora, é desfeita agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda maldição agora, todo espírito do diabo, eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, o espírito de medo, de angústia, o espírito que causa insegurança a essa pessoa, sai dessa vida. Força do inferno, sai daí agora. Eu te repreendo agora, seja amarrado agora, seja arrancado agora, seja destruído agora. Vai embora o mal, vai embora o mal, vai embora. Eu repreendo esse espírito do diabo. Eu digo a esses demônios, em nome de Jesus, podem bater em retirada agora. Pode sair agora, pode largar agora essa vida, os caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai embora, em nome do Senhor Jesus. E a igreja ora e diga: meu Deus, eu não aceito na minha vida nenhuma obra maligna. Diga em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Jogue as mãos e diga: sai, 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 sai e sai, e não volta mais. Respira fundo e seja livre agora, seja liberto agora, restaurado em nome